Escute. É seu dever como Power Ranger salvar o universo. A hora é essa. Os episódios finais de Power Rangers no espaço, chamados de Contagem Regressiva para a Destruição, definiram para mim o que deveria ser um final. Lutas entre os grandes rivais de temporada, vilões sendo redimidos de seus erros, e um sacrifício nobre de alguém importante. De maneira resumida, é um bom manual de como terminar séries. Os episódios finais de Kamen Rider Kuuga decidem elevar o nível do manual. O clímax da série inteira é essa luta. Kuuga contra Dagobah. Dois homens se matando no soco. Os dois à beira de esquecerem quem são. Um defendendo um propósito e o outro querendo garantir que é o ganhador de um jogo. A ausência da trilha sonora e o foco no som das pancadas é o que deixa tudo mais visceral. Em Kuuga, a coreografia e o som dos golpes é um destaque muito forte nas lutas. Cada soco é sentido. Nessa cena não existe mais nada a se escutar, além disso e da respiração de cada um. Apesar disso, a maioria das cenas do episódio em que acontece a luta é sobre Yusuke se despedindo de todos que ele conhece, por não saber se vai voltar vivo. E porque ele sabe que mesmo que voltasse, não seria o mesmo depois do confronto. Koda Yusuke é uma espécie de andarilho moderno. Vivia em função de conhecer novas pessoas, lugares e culturas, enquanto ele ia desenvolvendo 2000 técnicas, usadas para garantir o sorriso de quem ele encontrasse. E mesmo assim, foi ele quem fez isso. Afinal, Kuuga nunca foi um herói por escolha, mas sim por necessidade. Ele sabia que ninguém além dele era capaz de enfrentar os inimigos, então decidiu se sacrificar. Na jornada para defender o sorriso de todos, ele acabou perdendo o seu. Essa construção do personagem é sutil. Não é sempre que ele demonstra suas verdadeiras emoções com suas palavras. E muitas vezes, seu gesto de afirmação é usado mais para afirmar para os outros que está tudo bem, mesmo que ele saiba que não está. Há tempos que não estava tudo bem. A cada novo inimigo e a cada nova tragédia, ele entendia cada vez mais que o papel dele era carregar o fardo de matar outros para que vários não acabassem morrendo. Quanto alguém consegue suportar antes de se tornar aquilo que luta contra? Se o papel dele é destruir aqueles que utilizam da violência sem nenhum sentido, como ele poderia diferenciar a si mesmo? E quando a razão pela qual a matança acontece também se torna parecida com a do inimigo, o que de fato os torna diferente um do outro? この1年、奴らに殺された人の遺体を数えきれないぐらい見た。夢や希望や可能性に満ちていたその人たちの命がもう戻らないと思うとどうしようもなく腹が立った。 O mais bizarro é pensar que em nenhum momento os vilões, os Grongs, tinham objetivos maiores como dominação mundial ou vingança ou qualquer coisa do tipo. Eles faziam o que faziam por esporte, porque é um jogo para eles, com regras e imposições que têm que ser cumpridas. As vidas humanas são meros números para atingir durante o... Toda a existência deles é feita para incomodar, de vários jeitos diferentes. As atitudes inconsequentes, as vestimentas fora da norma, as tatuagens e até a saturação das cores em toda cena que eles estão presentes. Eles são como completos estrangeiros, nem mesmo o idioma que eles falam é igual. O retrato mais claro daquilo que a sociedade japonesa vê como bizarro.
e diferente. Nas transmissões originais de Kamen Rider Kuga, quando passou na televisão, nenhuma fala deles vinha com legenda. Eram cenas e mais cenas com pessoas fazendo barulhos incompreensíveis. Eles deixavam de se tornar apenas humanos esquisitos, virando verdadeiras criaturas. Como pode algo tão parecido conosco ser capaz de tanta violência? E a resposta é justamente porque são parecidos conosco. Quando Godai se transforma a primeira vez na sua forma principal, ele pede para que preste atenção na sua transformação, mostrando que ele está mais do que disposto a lutar para defender os outros, que para ele não se trata de um mero jogo. Sua transformação nessa hora era sobre a materialização física do seu desejo de proteger o sorriso dos outros, como ele mesmo disse. A intenção aqui foi pura, lutar por alguém que não consegue. Em contraste a isso, logo antes da luta contra Dagoba, é onde se percebe que mesmo ele falando as mesmas palavras, sua transformação carrega mais intenções do que as originais. Ele luta para proteger os outros, mas a esse ponto, ele sente uma frustração por ter falhado em salvar muitos. Isso transborda, não mais de sentimento altruísta, mas de angústia e vingança. Não só isso, mas o visual da forma final de Kuga é muito mais parecido com um vilão do que uma forma especial de um herói. Uma armadura completamente preta e com espinhos, fazendo ele se tornar o verdadeiro guerreiro do sol, que foi engolido pelas trevas. No final, Yusuke, mesmo lutando, ele chora. Ele chora porque ele sabe da verdade. A verdade é que ele pode até ganhar a luta, mas ele perdeu muito mais do que podia recuperar. Após a luta, a gente vê as pessoas da vida do Yusuke seguindo a vida. Todos começam a se perguntar onde será que ele está após o confronto. Quais são seus pensamentos, e principalmente se ele está sorrindo junto deles. De uma maneira similar a Zordon em Power Rangers, Yusuke também se sacrificou por um bem maior, a diferença sendo que a perda dele não foi física, mas sim do seu sorriso, da sua capacidade de estar sempre disposto a ajudar. Agora ele mesmo se vê como alguém que precisa de ajuda. Mesmo tendo perdido muito, todos sabem que ele irá recuperar seu sorriso. Afinal, depois de seu sacrifício, depois de se perder em meio às trevas, os outros são capazes de encontrar seus sorrisos. Ele agora é parte daquilo que une a todos: o céu azul.